Cara, Mas, eu enfim, acho que é pelo momento do Bahia poderia estar até um pouquinho mais nivelado, mas de fato o Bahia é favorito, né? Isso aí acho que não dá pra negar, não. Bom, vamos falar de futebol brasileiro porque tem a abertura da 11ª rodada com o duelo de tricolores, Bahia e São Paulo, lá na Fonte Nova, duas equipes que chegam em situações, em termos de competições sul-americanas, diferentes, né? O Bahia eliminado para o Inter, né? Perdeu o confronto direto em Porto Alegre, caiu na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, e o São Paulo confirmou a liderança da chave ao vencer o Tajeres, mas no Brasileirão os dois times vêm de derrota, né? O São Paulo, inclusive, para o Mirassol. No Morumbi, diga-se de passagem, né? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas informações. O Bahia que realmente caiu um pouco de produção, né, velho? Vale lembrar que o Bahia virou a primeira fase ali, digamos assim, né? Os 3 primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores com 7 pontos marcados, 2 vitórias e um empate. Estava invicto e líder. E perdeu os outros 3 jogos e acabou culminando aí na eliminação. Mas no campeonato... Cadê? No campeonato... Os últimos confrontos? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos aí das equipes. Por quê? O Bahia vem de 2 derrotas seguidas, tá? Como o Fábio bem disse, o último jogo do Brasileirão, ele acabou saindo derrotado aí para o Grêmio, certo? Por 1-0. Então, um ponto importante a se destacar aqui, tá? Que foi um pouco curioso, ousado, eu diria, que o Bahia ele foi titular nesse jogo contra o Grêmio, né, velho? E acabou perdendo. É bem verdade que foi um pênalti muito polêmico, né? Acredito eu, inclusive, que não foi pênalti. Poderia muito bem ter sido um empate, mas o Bahia acabou saindo derrotado. Foi com força máxima de novo no jogo que mais importava ainda contra o Internacional e também perdeu. Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho piores ali pro lado do Bahia. E o São Paulo, né, que historicamente se dá bem contra o Rogério Ceni, né? 2-1, venceu o Tajeres, né? 2-1, aí perdeu pro Mirassol, 2-0, uma das poucas derrotas do São Paulo, né? Nessa sequência, tinha perdido, salvo engano, pro Palmeiras, né? De 1-0, né? De 1-0 lá, nessa Alex. rodada aí, acho que foi na Arena Barueri esse jogo, inclusive. Ah, sim, verdade. No último minuto, né? Mas perdeu do Mirassol 2-0, Sim. Vitória mais que justa, aí o Mirassol jogou para vencer. Na Libertadores invicto, né? Na Libertadores invicto, assim como também na Copa do Brasil. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. A gente vê aí a forma das equipes, né? Também, vamos olhar a classificação, né? Também aproveitar para ver aí como as equipes estão no Brasileirão. O Bahia é 7º, está ali perto do G6, né? Que é a zona de classificação para a Libertadores. E o São Paulo é apenas o 13º, mas a distância é de apenas 3 pontos. Então é um confronto direto, né? Para o São Paulo, se vencer, já entra ali na parte de cima, já volta a brigar por classificação em Libertadores. Sobre as odds, temos um favoritismo do Bahia, mas não é tão grande assim. É 3,84, né? Na verdade é grande. Cara, mas, eu acho que enfim, pelo momento do Bahia poderia estar até um pouquinho mais nivelado, mas de fato o Bahia é favorito, né? Isso aí acho que não dá pra negar, não. E aí, confia no Bahia? Não, infelizmente não confio no Bahia. Cara, porque a odd tá boa, né? Infelizmente eu digo porque a odd tá muito boa, mas não dá pra confiar aí no Bahia de fato não, tá? Cara, é um jogo difícil de cravar o resultado final, ao meu ver, tá? Eu acredito que vai ser um jogo de gols. O fator desgaste físico pode ser algo que pese, ao meu ver, contra o Bahia, tá? E no caso, a favor do São Paulo. Porque o Bahia vem de 2 jogos aí com força máxima, foi eliminado, então também tem a carga emocional atrelada a essa carga física. Então, velho, por causa dessa discrepância de odds, ao meu ver, era pra estar até um pouquinho mais nivelado, né? Eu acabo enxergando o valor aqui num golzinho do São Paulo, tá? Cotação 1,58. E aí, para aqueles supersticiosos de plantão, ainda tem o fator de Rogério Ceni enfrentando os seus ex-clubes, né? O retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo e São Paulo... Contra o Flamengo ele perdeu literalmente todos, acho que 12, 13 jogos que disputou, né? E contra o São Paulo também é um aproveitamento bem ruim. Cara, golzinho do São Paulo, levando em consideração essas condições que a gente trouxe aí, físicas e psicológicas do Bahia, eu acho que tem muito valor pagando 1,58, tá? Mesmo o jogo sendo na Fonte Nova, não quer dizer que a gente acredite que o São Paulo vá vencer o jogo. Ao meu ver, tá mais pra um empate com gols até, tá? Mas enfim, pode ser que o São Paulo venha, até se perder, perdendo e deixando seu gol, vai ser ruim. Pelo custo-benefício, gosto bastante desse gol de São Paulo. Muito bem, então dica daí para Bahia e São Paulo, né? O golzinho do São Paulo, a gente foge de resultado final, né? E aproveita aí esse desgaste aí, essa necessidade do São Paulo pontuar também, né? Apesar de ser fora de demais casa, o Brasileirão, velho. vai precisar jogar para frente aí para conquistar um bom resultado em Salvador.